Curso de Psicologia Pastoral, módulo 1. Primeiro, aconselhamento cristão transformador. Bases bíblicas e teológicas para o aconselhamento transformador. Falar de aconselhamento pastoral é referir-se a um ministério que vai muito mais além de meras técnicas de entrevista ou de um receituário de coisas que deve realizar. Portanto, de respeito a uma abordagem interdisciplinar, na qual também está presente a Bíblia e a teologia. Sendo assim, na tarefa do aconselhamento, esses temas, nossa ideia de Deus, a dignidade da pessoa humana e a salvação como plenitude humana, é focada na perspectiva pastoral. 2. Nossa ideia de Deus. Conforme a teologia aberta para o laico adulto de Juan Luís II, se intitula Nossa Ideia de Deus. Sendo assim, o teólogo uruguaio delineia o tema da necessidade de refletir sobre como concebemos ou entendemos a Deus. Diz ele que o que é Deus, como atua Deus, são algumas das perguntas que um cristão não pode ignorar. Porque, da maneira como concebemos e entendemos Deus, inclusive, das imagens que vamos projetando acerca dele. Depende, em grande parte, nosso modo de viver e de ministrar às pessoas. Exemplo, a história contada pelo teólogo e amigo Jorge A. Leon, esse pioneiro do aconselhamento na América Latina, dizia que, em certa oportunidade, um menino dirigiu-se à sua professora da EBD com a seguinte pergunta: Professora, como Deus é? A professora, por sua vez, não teve melhor resposta senão esta: Deus é como seu pai. O menino, surpreendido e contrariado, lhe disse: se for assim, eu não creio em Deus. Nesse caso, a péssima imagem que o menino tinha de seu pai foi comparada a Deus como pai. O recurso da professora foi equivocado. Mas nos perguntamos, acaso essa imagem distorcida não influencia também os adultos, inclusive cristãos, e mais ainda, os próprios pastores? Pensemos nas ideias que as pessoas em nossa cultura latino-americana têm em comum a respeito de Deus. Uma dessas imagens abundantes na narrativa latino-americana é a imagem de um Deus cruel e algoz. Outra imagem, ou ideia equivocada de Deus, é a de uma espécie de Papai Noel, um velhinho bondoso que está disposto a atender os nossos pedidos mais extravagante e estranho. É o polo oposto da imagem anterior. Neste caso, trata-se de um Deus que está a serviço dos seres humanos para ser manipulado segundo seus caprichos. Esta ideia está muito presente em alguns dos cenários evangélicos de hoje, sobretudo entre os chamados neopentecostais que se expandem com suas ofertas de prosperidade, saúde e bem-estar para os fiéis. Suas mensagens centram-se nas necessidades humanas de afetividade, saúde corporal, familiar, profissional, econômica. Promete a satisfação instantânea para esses problemas, com a condição de que aceite a fórmula do sucesso baseada numa relação de troca. É preciso dar para receber. Portanto, é outra imagem que está longe de representar o Deus revelado em Jesus Cristo. Pense nisso. Qual é a correta ideia de Deus? Que devemos conhecer, cultivar, transmitir em nosso aconselhamento pastoral. 3. Um Deus triuno. Invocar a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é invocar a forma cristã de falar sobre Deus. Com efeito, assim como no Antigo Testamento, se chama Deus de Santo, Todo-Poderoso, Eterno e, sobretudo, como Senhor. O Deus do pacto com Israel, Êxodo 3, o Novo Testamento o apresenta como uma espécie de novo nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28, 19.
Que importância tem a dimensão trinitária de Deus no aconselhamento pastoral? Entendo que, enquanto pastores, representamos a Deus perante as pessoas, não refletimos um Deus solitário, que vive em um individualismo doentio, mas sim refletimos uma comunidade em si, que desde a eternidade tem sido Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino, o qual nos convida o Novo Testamento, Efésios 5:1, 1 João 2:6, se complementa e realiza em nossa participação no Deus Trino. A perspectiva e a pastoral cristã centram-se em um Deus que, sendo um, também é três, e como tal participa nas relações interpessoais e abertura do outro. Por isso que Cristo afirmou: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei também. Pense nisso, da qualidade da vida devocional que o pastor for capaz de desenvolver em sua experiência diária com o Trino Deus, dependerá a maneira como refletirá a dimensão trinitária em sua atenção às pessoas, das quais ele ajudará a alcançar a harmonia entre o personagem e a pessoa. 1.4. Um Deus solidário. Segundo aspecto ou ideia que o ministro deve priorizar no cuidado pastoral consiste em mostrar a atividade solidária de Deus. Em aberta oposição à perspectiva aristotélica de Deus, que concebe a divindade como uma espécie de motor imóvel, alheio às realidades humanas no tempo. O Deus da Bíblia é um Deus solidário. Sendo assim, como Israel, seu povo, como quando expressa ao vê-lo como vítima de opressão e castigo. Os israelitas gemia e clamava debaixo da escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para o israelita e viu a situação deles. Êxodo 2, 23 e 25. E logo diz a Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus. Êxodo 3, 7, 8. Outro ato solidário, mais rico da solidariedade de Deus, está sendo na encarnação em Jesus Cristo. Porque o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, dispôs-se a se encarnar no Verbo para colocar-se na dimensão do tempo e do espaço e experimentar nossa debilidade, nossa dor, nosso sofrimento. Um Deus vulnerável, estritamente vinculado ao anterior, está o conceito de um Deus vulnerável. Outro modo de falar sobre o sofrimento de Deus ou de sua causa. Temos recebido tanta influência aristotélica em nossa teologia ocidental que nos custa falar do sofrimento de Deus. Retrocedemos à imagem de Aristóteles, que concebia Deus como um motor imóvel, portanto, impassível no sentido de não ser capaz de se padecer. Deus é amor, e o amor implica abertura para o sofrimento. Amar não deixa de ser um risco e possibilidade de dor. Já o Antigo Testamento mostra essa dimensão quando, segundo o relato de Gênesis, existe o seguinte: arrepende-se Deus de ter feito o homem na terra. Infringiu-se o seu coração. Gênesis 6:6. E todo o Antigo Testamento relata uma e outra vez que Deus sofre pelos pecados do seu povo, Israel, por amor que não lhe é correspondido. Tal evidência, de modo dramático, através da experiência do profeta Osés, o qual ilustra a infidelidade de Israel por meio de uma mulher que se prostitui. Esse Deus não mudou, ele continua interessado no pecador. Não importa a natureza do pecado, ele está interessado.
A história da salvação, concretizaram na obra de Jesus Cristo. É a história do drama do amor de Deus para a criação. Em última instância, o amor criador é um amor sofredor, porque somente mediante o sofrimento resulta a redenção para a liberdade do mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve: Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de toda consolação, quem consola todas as nossas tribulações, para a qual, com o mesmo consolo que de Deus temos recebido, também possamos consolar a todos os que sofrem. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Aliás, neste período de pandemia, a igreja ela é uma casa de ajuda, de socorro, aonde nós podemos consolar aqueles que têm perdido alguém tão especial na família mediante a morte. Pense nisso. A pastoral de consolação somente pode ser desenvolvida quando compreendermos e conhecermos o Deus que sofre pela gente com a gente. Esse conhecimento proporciona, dentre outros benefícios, a possibilidade de experimentar seu consolo em tempos difíceis e que nos permite estender àqueles que também padecem. Essa é uma das verdades bíblicas e teológicas mais importantes que fundamenta o aconselhamento pastoral. 6. Um Deus fiel. Outro aspecto do caráter de Deus decisivo para o aconselhamento é a sua fidelidade, seu caráter verdadeiro, porque não pode mentir. Portanto, sua fidelidade é fonte de confiança para todo crente. Pense nisso. A sua fidelidade é fundamento que nos permite aconselhar as pessoas, garantindo a elas que o Senhor nunca irá abandoná-las, independentemente da circunstância e de sua situação. 7. A dignidade da pessoa humana. Outro aspecto teológico que determina o aconselhamento é o da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade parte da grande afirmação da Bíblia de que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27. É certo, o ser humano é pecador e que o pecado desnaturalizou, mas apesar disso, a imagem de Deus permanece nele. O apóstolo Tiago é eloquente a esse respeito quando se refere ao uso da língua. Com a língua bendizemos do Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3:9. Pense nisso. O fato de o ser humano ser pecador não deve conduzir o conselheiro a menosprezar quem vier consultá-lo. Por mais corrompida que a pessoa possa ser, nunca perde a imagem de Deus e nunca o respeito. Portanto, o outro merece o meu respeito, porque também foi criado à imagem e semelhança de Deus.